Olá pessoal, um bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para a glória de Deus. Amém? Hoje eu gostaria de parabenizar aí todas as mulheres, pelo seu dia, nesse dia, e que a graça do nosso Senhor possa estar e permanecer com cada uma delas para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus hoje, nesse domingo, diz assim aqui no livro de Mateus, capítulo 9. Hoje nós iremos falar sobre a cura de um paralítico, né, que foi levado até Jesus e depois eles questionaram sobre porque Jesus falou que perdoados estão os teus pecados, e aí arrazoaram dizendo que ele estava blasfemando. E na realidade ele estava curando o paralítico. Aí nessa passagem aqui, ele estava curando e os fariseus dizendo que ele estava blasfemando porque estava perdoando os pecados do paralítico. E ele disse, qual é o mais importante lhe dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda, né? A gente vai ver aqui agora essa passagem aqui aonde ele fala essas coisas. Então, capítulo de número 9 do livro de Mateus diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, então, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade ao homem. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupas velhas, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam.
Dizem-lhes eles estas coisas, e eis que chegou o principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Ele, voltando-se e vendo, e disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Eis-me adiante, a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se naquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe foram abertos. E Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se retirado, trouxeram-lhes um homem mudo, endemoniado, e expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios por príncipe dos demônios. E percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Desculpa. Hoje, aqui no capítulo 9, a gente viu a cura do paralítico. Vimos também Jesus falando sobre a morte da filha de Jairo e também falando sobre a mulher aqui do fluxo de sangue. Ela que já havia, assim, 12 anos padecendo sobre aquela enfermidade e que realmente os médicos daquele tempo não tiveram condições de curá-la, não não puderam fazer nada sobre a hemorragia que ela sofria. E ela colocou no seu coração que apenas um toque nas vestes de Jesus, apenas um toque, e ela estaria curada. E assim ela colocou no seu coração e foi. Mesmo debilitada, mesmo do jeito que ela estava, ela não achou desculpa para que não fosse até Jesus. Entrou no meio da multidão e foi até tocar nas vestes dele. Então, somente quando tocou nas vestes dele, Jesus disse que alguém me tocou. Mas quem tocou? Aquela mulher tocou
ele disse: vai, a tua fé te salvou. E ela logo foi curada, sarou. Então, a gente viu do cego também, curou, ele disse: vai, que seja feito conforme a tua fé. Então, que muitas das vezes as curas da gente não ocorrem, não é por outra coisa, é porque às vezes a gente não coloca a nossa fé em ação, a gente duvida de que isso possa acontecer. E Deus não opera onde tem dúvida. Você tem que estar com toda a certeza, igual a mulher do fluxo de sangue, igual os cegos que disse que tinha certeza que ele poderia fazer tal coisa. Então, eu creio que se nós colocarmos a nossa fé em ação, para Deus nada é impossível, tudo pode. Eu creio que Ele pode qualquer coisa. Então, nesta manhã, eu deixo esta palavra e essa reflexão aqui para você no teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Agora, ore assim comigo, a oração que o Pai nos ensinou. E se você tiver fé, apenas esta oração já pode curar, libertar, fazer uma série de coisas aí na vossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, ore assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Que o Senhor lhes dê uma ótima semana. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, para a glória de Deus. Amém? Até amanhã com mais um vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Paz e prosperidade. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Se gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para ajudar a nós que esta palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.